Alô, você, glória a Deus pela vida. Hoje, a mensagem de hoje, eu quero falar sobre os 144 mil. Mas eu quero falar deste tema. Existe uma maneira de estudar esse assunto? Aqui está a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a inspiração aqui é do Espírito Santo. Ok, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, Deus vai dar alguma profecia e não dá também a interpretação? Ele dá a profecia e a interpretação, cada um faça como quiser. É assim? Não. Não. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1. Que toda mensagem da palavra de Deus surgiu da mente pensante de Deus. Ele revelou para Jesus, Jesus revelou para o anjo, e o anjo revelou para João, e João escreveu para os nossos dias. Ok? Temos aqui a palavra de Deus. Então, toda profecia, qualquer profecia da palavra de Deus, não é o homem que tem que dar a interpretação. Não, não é o homem. Veja que é o anjo que revela para João a profecia e ele também apresenta a interpretação. Agora, existe algum meio, um método para estudar a palavra de Deus de acordo com a vontade do Pai? Sim. Está no livro de Isaías, capítulo 8, verso 20, que temos que consultar a lei e o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, que está lá em Apocalipse 19, 10. Ok? Então é válido a Bíblia e o espírito da profecia. Sim. Deus fala lá em 2 Crônicas 20, 20. Credes em Deus e credes nos profetas. Ok. Então, para estudar qualquer assunto da palavra de Deus, nós temos que usar a Bíblia e o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Ok? Ok. Testemunhos para ministros, página 114. Diz: quando uma mensagem for apresentada ao povo de Deus, não devemos levantar em oposição a ela. Devemos ir à Bíblia, comparando-a com a lei e o testemunho. Se não suportar a prova, não é verdadeira. Ok? Então, quando nós formos falar do assunto, por exemplo, deixa que eu vou falar agora aqui, dos 144 mil, eu posso usar a Bíblia e dar a minha própria interpretação do que eu penso, do que eu acho? É assim mesmo? Não. Eu tenho que usar a Bíblia e, de acordo com o assunto que eu estiver falando, eu tenho que apresentar o testemunho de Jesus. Por exemplo, aqui no livro Primeiros Escritos, página 42, diz o seguinte: o Espírito Santo foi derramado sobre nós e eu fui levada pelo Espírito à cidade do Deus vivo. Mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, com referência à porta fechada, não podiam ser separados. A porta fechada representa o lugar santo do santuário. Quando Jesus saiu dali, ele fechou a porta e abriu a porta do Santíssimo. Então, o espírito da profecia está revelando aqui que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus têm que andar juntos. Não pode haver separação. Ok. Então está bem claro aqui na palavra de Deus. Porque qual é a nossa regra de fé? É a palavra dos homens ou a palavra de Deus?
A nossa regra de fé está escrito na Bíblia, em Romanos 10:17. Que a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Então, se aparecer algum doutor escrevendo algum livro, dizendo, não, mas aqui é o espírito da profecia. Peraí. A Bíblia está sendo bem clara, no livro de Isaías 8, verso 20. Nós temos que usar a lei e o espírito da profecia, o testemunho de Jesus. Ok. Ellen White é a profetisa da igreja. Mas aparece um doutor renomado, não, mas eu quero vou escrever um livro falando a respeito dos 144 mil, se ele é simbólico, se ele é literal, eu vou dar minha opinião aqui, vou escrever aqui. Aí o doutor lá escreve um livro e apresenta lá para comparar e dando o seu argumento. Mas tem lá no nome do livro autora Ellen White? Não. Não? Então, meu amigo, isso aí não vale não. Não tem valor. Tem que ser o que Deus está estabelecendo na regra dele. A Bíblia, a lei, né? E o testemunho de Jesus. Então, começando a alterar, colocando outros ensinamentos, isso não é regra para o povo de Deus. Isso não é o ensinamento que Deus está ensinando para o povo. Não é o ensinamento de Deus. Não é mesmo. Deus dá conhecimentos a todos nós. Não é só os teólogos que Deus revela a sua palavra. No Salmo 119, verso 130, lá está escrito que Deus dá sabedoria, dá conhecimento aos simples. Aos simples. Se você não tem, você vai no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, lá está dizendo, quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá com abundância. Então, quem criou o homem foi Deus. Ele também capacita o homem a entender a sua palavra. Ainda mais se ele vê alguém que queira praticar a sua palavra, ensinar como está escrito. Aí é que ele dá sabedoria mesmo. Se você pedir, ele dá mesmo. Então, irmão, às vezes tem muitas pessoas confundindo aí. Porque eu sou doutor, eu tenho isso de títulos. Fica com um nome renomado na praça. Mas isso não interessa para Deus. O que interessa para Deus é se você fala a verdade dele. Está no livro 1 Coríntios, né? Capítulo 1, verso 27, ali, vem falando que Deus confunde os sábios, usando os indoutos, pessoas simples, para confundir os sábios, tão renomados, mas não fala a verdade. Não fala a verdade. Então está aqui uma maneira de Deus está mostrando para nós estudar a sua palavra. Tem que usar a regra que ele estabeleceu, a Bíblia e o espírito da profecia. Se eu vou falar de um assunto como esse, os 144 mil, então eu tenho que usar também o espírito da profecia, o testemunho de Jesus. Eu não posso só falar com as minhas palavras e não provar no testemunho de Jesus. Está lá, o livro aqui, ó, Testemunhos para Ministros, página 114. Eu tenho que usar a Bíblia e o espírito da profecia, ok? Então, outro livro qualquer que é apresentado por aí não tem valor perante Deus. Não tem valor. Pode ser doutor renomado, pode ser quem for, não tem valor perante Deus. É isso aí. Então, vamos ver aqui o que a Bíblia está dizendo aqui. Apocalipse 14, verso 4. Eu quero começar por Apocalipse 14, verso 4. Eram os que se conservaram puros, porque não havia tido relações com mulheres. Segue o Cordeiro, onde ele vai, entre todos os seres humanos. Eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Veja essa linguagem, que é a linguagem de hoje, que eu estou lendo aqui na Bíblia. A Bíblia na linguagem de hoje. Eu fiz uma pesquisa sobre Apocalipse 14, verso 4 e Apocalipse 7, verso 4. O meu alvo das pessoas era que tenham um curso superior ou até pessoas formadas. Eu consegui 8 pessoas. Eu pedi, amigo, lê aqui o Apocalipse 14, verso 4. O que é que esse texto está explicando para nós aqui? Por favor, lê aqui. Eu pedia para ele ler. Aí as pessoas liam para mim e diziam assim: eram os que se conservaram puros, porque não havia tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro,
aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Aí eu fiz uma pergunta para as pessoas que eu estava fazendo a pesquisa. Quantos foram oferecidos a Deus aí primeiro? Eles me responderam. Não, o texto aqui não explica, não. Então leia Apocalipse 7, verso 4. Perante o Espírito Santo, seja honesto. As pessoas que eu procurei não podiam ser adventistas e nem testemunha de Jeová, porque eles têm um conceito formado, porque tem uma frase colocada por Satanás, que eles ficam com aquele lema na cabeça, que acha que é aquilo ali que está certo. Então, não pode fazer, a pesquisa que eu fiz não pode fazer uma pesquisa com adventista ou testemunha de Jeová. Você pode procurar qualquer pessoa aí para fazer essa pesquisa. Faça você e veja a resposta que ele vai dar para vocês a respeito do que eles estão falando aqui desse assunto. Aí a pergunta vem aqui. Apocalipse 7, verso 4. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. Ok. Aí eu fiz mais uma pergunta. Quantos foram selados primeiros? Ele me respondeu. Eles, me responderam. 144 mil. Aí eu fiz uma pergunta para eles. Esse número é literal ou é simbólico? Todos eles, perante o Espírito Santo, me responderam. Esses números são literais. Aí eu perguntei para eles. Por que esses números são literais? Porque o próprio texto, Apocalipse 14, verso 4, já dá informação. Que eles são oferecidos a Deus primeiros. Se eles são os primeiros, eles não são a totalidade. E eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Se eles são primícias, então eles são oferecidos primeiros. Eles são os primeiros a serem selados. Eu entendi. Primícia, já está dizendo. Primícia, são os primeiros. Agora, por que os teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia não explicam esse texto de Apocalipse 14, verso 4, direitinho? Por que não explica para o povo o que significa primícias para Deus e para o Cordeiro? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, vamos lá, no livro de Romanos. Romanos 11, verso 16. O que está dizendo aqui? Pois se o primeiro pão assado... Deixa eu ler. Pois se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Então 2 grupos aqui. Tem 2 grupos, né? Tem 2 grupos. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Então, tanto as primícias como a seara são santas ao Senhor. Mas lá no livro de Levíticos, capítulo 23, verso de 9 a 12, vem falando ali que os primeiros frutos da seara eram oferecidos a Deus através do sacerdote, quando apresentava os molhos. Então, primícia não representa a totalidade. Primícia representa aqui nos 144 mil, um grupo selados de 144 mil primeiros, primícias para Deus e para o Cordeiro. Agora, por que eles são primícias? E por que eles são oferecidos a Deus? Eles são primícias porque eles são os melhores frutos da seara, como diz lá em Levítico 23, 9 a 12, eram oferecidos primeiros a Deus. Primeiro ponto. Agora, o objetivo deles serem selados primeiros. Quando fala primeiros, presta atenção, Arilton, pastor Arilton. Você falou, já imagine, eu vi o texto falando lá, vai ser selado 144 mil.
144, 142 mil, 143 mil, 144 mil. Pronto, não pode ser mais ninguém porque já completou o número. Eu vi ele falando lá com muita gaiatice e se exibindo, achando que ele tá certo com essa fala dele. Só para ganhar o povo, para iludir o povo, enganar o povo. Na fala dele, no vídeo está lá, o vídeo está aí. Ele dizendo que só pode ser selado 144 mil. Então, no mundo não pode selar mais ninguém mais. Só 144 mil e acabou. Por isso que esse número aqui é simbólico, dizendo ele. Agora você vê um cara como esse, que faz muitas coisas interessantes na palavra de Deus, mas quando chega na verdade incisiva da Bíblia, todos eles falham. Onde é que o texto está dizendo que só são selados 144 mil? É aqui que eles pisam na Bíblia. Despreza a palavra de Deus. Ignora a Bíblia. Para botar ênfase na sua teoria. Para dar vida à sua narrativa mentirosa. Porque o texto está muito claro. Pega aí a Bíblia na linguagem de hoje. Apocalipse 14, verso 4. Está falando que eles são os primeiros a serem selados. São os primeiros a serem oferecidos a Deus. São primícias para Deus e para o Cordeiro. Por que você não explica isso para o povo? O que significa primícias? Então, as pessoas que eu fiz a pesquisa, todas elas unânimes, me responderam. São literais, porque o próprio texto está dizendo que eles são os primeiros a serem oferecidos a Deus. Eles já começam errando, atropelando a Bíblia. E outra coisa, eles não apresentam o testemunho de Jesus. Ele apresenta teólogo tal, fulano de tal, segue assim. Teólogo tal, fulano assim, ensina assim. Mas esses teólogos são nossa regra de fé? Em nenhum momento, pode ver o vídeo lá, ele usa o espírito de profecia para comparar a Bíblia com o espírito de profecia. Em nenhum momento, tanto o Rodrigo Silva quanto o Arilton, nenhum dos dois eu vi usando o espírito da profecia. Então, como é que eu vou apresentar a palavra de Deus, um assunto como esse, que a interpretação não pode ser humana, tem que ser de Deus, porque foi Deus quem deu a profecia, é Deus que também revela a interpretação. Então, a interpretação tem que ser dada de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Não eu usando as minhas próprias palavras, porque eu sou doutor, sou inteligente, sou isso e aquilo, aí todo mundo tem que seguir a minha regra. Ah, porque o número 12 é o número do povo de Deus. 12 filhos de Israel, 12 tribos, 12 portas. Isso é regra? Para dizer que o número 144 mil é simbólico? Que narrativa furada! Eu também posso colocar aqui, ó. Quantos dedos eu tenho aqui? Segundo a regra de Arilton e muitos outros aí, né? Rodrigo Silva. Quantos dedos eu tenho aqui? 5 dedos. Esses 5 dedos que eu tenho aqui são literais ou são simbólicos? E aí? Se alguém disser aí que é literais, estão errados. Porque o ensinamento de Rodrigo Silva fala que são simbólicos. Por quê? Porque no meu corpo eu tenho muito mais do que 5 dedos. Eu tenho mais 5 aqui e tenho mais 5 dedos nos pés. Então eu tenho um total de 20 dedos. Então esses 5 dedos que eu tenho aqui na palma da minha mão não são literais, são simbólicos. Se eu for seguir a regra de Rodrigo Silva e de muitos outros aí. Então ele dá uma interpretação, ele cria uma nova regra para dar vida à sua teoria. Se você procurar um matemático, ele vai ver que isso aí não tem sentido nenhum. Os 12 filhos de Israel está falando dos 12 filhos lá de Israel. As 12 tribos está falando das 12 tribos. As 12 portas está falando das 12 portas. Oh, pelo amor de Deus, não tem sentido isso, não vejo lógica nisso aí. Se a própria Bíblia está dizendo que eles são os primeiros, dá para entender o português? Dá para entender isso aqui não? Não dá não, é? Eles são os primeiros, está falando que são todos que são selados primeiros? Não, está falando os primeiros, quanto? 144 mil. Agora eu vou comparar com a Bíblia, com o Espírito da Profecia. Se eles são selados primeiros, esse número, vamos ver que Ellen White fala, são literais ou são simbólicos? Vamos ver? Vamos ver. Aqui na página 15. Na página 15. Ó. Ellen White fala sobre os 144 mil. Bíblia
espírito de profecia. A regra é essa. Isaías 8, verso 20. Bíblia e espírito de profecia sobre o mesmo assunto. Vamos lá. Os santos vivos em números de 144 mil. Ela não está falando de simbolismo aqui. Ela está usando número. Número nunca pode ser simbólico. Número, ele é para mais ou para menos, mas nunca deixa de ser número. Ela está dizendo aqui os santos vivos em número de 144 mil. Ellen White está usando, ela está dando uma ênfase aqui, colocando número. Ela não está falando de simbolismo. Número. Bem claro aqui na palavra do Senhor. Aí quando chega aqui na parte 19. Primeiros escritos, página 19. Vamos lá. Página 19. Não, página... página 19. Está escrito aqui, ó. Deixa eu ver aqui. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Ó, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Peraí. Jesus e os 144 mil no Monte Sião. E lá no Monte Sião, ela viu o quê? Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil na Nova Jerusalém. Só tem o nome dele, porque não é o nome de todo mundo, não? Não é o nome de todo mundo que está lá, não? Escrito com caneta, letra de ouro? Não, só os 144 mil. Esses 144 mil aqui, Deus está falando que, segundo Ellen White, são literais, números de 144 mil. Quando você pega aí Apocalipse 14, verso 1, o texto ali está falando, Jesus e os 144 mil no Monte Sião, não é isso? Deus o Pai, aqui, Apocalipse 14, depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, com ele estavam 144, né? Mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escrita na testa delas. Ok. Aí você vem aqui para Primeiros Escritos, página 19. Página 19. Está falando aqui. Quando estávamos para entrar no Santo Templo, é a Nova Jerusalém, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144 mil entram neste lugar. E nós exclamamos: aleluia, a multidão. A multidão gritou: aleluia, ninguém questionou. Aí vem aqui. E quando estávamos para entrar no Santo Templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, olha a ênfase, somente é todo mundo ou é 144 mil? 144 mil é todo mundo? Não. Somente, está bem escrito aqui, é o Espírito, é o testemunho de Jesus. Somente os 144 mil entram neste lugar. Somente. Se fosse todo mundo, eu não ia colocar essa ênfase aqui. Somente. Está muito claro, irmão. Agora, quando não quer obedecer a palavra de Deus e quer seguir regra humana, aí fica difícil querer obedecer a palavra de Deus. Eu estou focando mais no sentido que é literal ou simbólico. Esse texto aqui é muito mais amplo, é muito gostoso estudar isso aqui. É muito assunto, mas eu estou focando só nos 144 mil. Ele é simbólico ou ele é literal? Até aqui, o texto da Bíblia, do Espírito da Profecia, vem provando, vem mostrando que são literais. São literais. Agora, qual o problema? O problema todo é que
o inimigo da verdade não aceita a palavra de Deus. Isso está aqui na página 42. Na página 42. Ó. Os inimigos da verdade presente têm estado procurado a abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou, e a fechar a porta do lugar santíssimo, que ele abriu em 1844. Agora eu pergunto para vocês, quem são os inimigos da verdade presente? Quem são? Eu vou ler aqui. Primeiros Escritos, página 43. Diz assim: vi que Satanás estava operando por meio de instrumentalidades de diferentes maneiras. Estava operando por meio de ministros que rejeitaram a verdade e estão se entregando, olha para aqui, se entregando à operação do erro para crerem na mentira e serem condenados. Então, o maior inimigo da verdade presente, os maiores inimigos da verdade presente, são os pastores, os teólogos, Rodrigo Silva, Arilton, Michelson Borges e muitos outros, Eleazar Domini e etc, etc. Porque eles são os maiores inimigos da verdade presente. Porque eles têm um método de ensinar que toda a profecia, toda a palavra de Deus tem que ser ensinada no método historicista. Então toda a profecia tem que ser lançada para o método historicista. As trombetas, os selos, tem que se encaixar no método historicista, ou seja, na porta que Jesus fechou, no lugar santo, no ano 31. A porta fechada que Jesus fechou foi em 1844. E ele abriu a porta do Santíssimo. Então eles ensinam que o primeiro selo foi aberto no ano 31, a Bíblia ensina que foi em 1844. O Espírito de Profecia também está provando aqui. As trombetas, eles lançam todo para o passado. Oséias 2, verso 11, fala que todas aquelas festas, cerimônia do passado foi abolida ali. Então as trombetas que Deus está falando, Apocalipse 8, verso 1 e 2, ela só ocorre depois que Jesus quebrar o sétimo selo. O sétimo selo é o fechamento da porta da graça. Isso ainda não aconteceu. Aí você pega lá Mateus, verso 24, falando da abominação desoladora, e Lucas 21, verso 20. Ali está falando da abominação desoladora do ano 70, ok. Mas quando chega Mateus 24, verso 15, conforme quem lê entenda a leitura de Daniel, aí você vai para Daniel 12, verso 11. Quando chega ali, naquela leitura, que fala dos 1290 dias, eles lançam esta profecia para a Idade Média, para o ano 508 a 1798. Aí quando você subtrai ali, 1798 menos 508, vai dar 1290 anos. Só que a palavra de Daniel 12, verso 11, o contexto ali é escatológico. O capítulo todinho de Daniel 12, o capítulo 12 de Daniel, todinho é escatológico. Então aquela abominação desoladora que está chegando, que Daniel está falando ali, é essa que está para chegar aí nos nossos dias. Como entender isso? Eles lançam tudo para a porta que Jesus fechou, do santo. E querem fechar a porta do Santíssimo. É exatamente isso aqui que a Bíblia está dizendo. Ó. É isso aqui que o Espírito da Profecia está falando. Ó. Lê essa página aqui. A porta aberta e a porta fechada. Lê esse contexto aqui do testemunho de Jesus e vocês vão entender quem são os maiores inimigos da verdade. Aí estão os teólogos aí ensinando um bocado de heresia, um bocado de mentira, enganando o povo. E o povo acreditando nisso, porque não lê Espírito de Profecia. Eles proíbem profecia na igreja. Como é que vai entender esse assunto? Aí eles falam o que eles quiserem e todo mundo aceita porque são nome renomado, tem título e tudo. Aí Deus usa uma pessoa simples para confundir os sábios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Aí ninguém crê nisso. Não crê porque não tem nome. Mas nós não temos que crer nas pessoas. Nós temos que crer na Bíblia e no Espírito de Profecia. Porque a regra está muito clara. A regra, né?
Isaías capítulo 8, verso 20. Quando não queremos obedecer, aí ficamos assim, seguindo esses homens aí. E está aqui na lição, ó. E está aqui na lição, ó. Ó, essa lição aqui, ó. No dia 16 de abril de 2024. Está dizendo que teólogos e cristãos estão desprezando a Bíblia e seguindo ensinamentos de homens. Quer mais claro do que isso? A palavra de Deus não é mentirosa. Todos os mentirosos vão perecer. O pai da mentira é Satanás. E os filhos da mentira são aqueles que são os filhos de Satanás, que obedecem às mentiras, que seguem as mentiras. Alerta está aí. A verdade é essa que Deus está apresentando aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Está acabando aqui, vou fazer uma oração. Deus amado, Deus vivo, Deus poderoso, exaltado, glorificado seja o teu nome. Aqui fiz uma pequena explanação da tua palavra, se referindo aos 144 mil. É literal ou simbólico? O espírito da profecia, a Bíblia, vem mostrando aqui que são literais. Os inimigos da verdade, os maiores inimigos da verdade, que são os ministros que estão escritos aqui no testemunho de Jesus, eles não aceitam a interpretação da Bíblia e querem colocar a sua interpretação e fica apresentando os doutores fulano de tal, segue assim, mas eles não apresentam o testemunho de Jesus. Para comparar, eles não usam, eles usam as próprias palavras para dar vida à sua teoria. Então isso fica difícil e o povo está sendo enganado. E todos aqueles que creem na mentira, infelizmente, vão perecer, porque é o que está escrito na palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que eles olhem para a Bíblia e creiam na Bíblia, creiam em Deus e creiam nos profetas, porque há muitas pessoas mentindo e enganando. Tudo que eu estou apresentando aqui, eu estou provando na Bíblia e no espírito da profecia. Que o Senhor nos ajude a abrir os olhos do teu povo. Capacita todos eles a olhar para a tua verdade, para a tua palavra. São essas bênçãos que nós te rogamos, em nome de Jesus, Senhor. Amém.